Oi pessoal, hoje irei comparar dois animais bastante conhecidos, o leão e o gorila. Essa será a primeira comparação de animais no canal e espero que vocês gostem. Agora que falei um pouco, vamos começar o vídeo, começando pelo gorila. Os gorilas são mamíferos, primatas pertencentes ao gênero gorila. São o maior gênero de primata que atualmente percorre a Terra e pelo fato de compartilharem entre 98 a 99% do DNA com os seres humanos, é um dos parentes vivos mais próximos de nós, além dos chimpanzés. Os gorilas são encontrados na África subsaariana e podem cobrir uma ampla gama de elevações. Os poderes e habilidades de um gorila são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor, armas naturais, os seus dentes e sentidos aprimorados. Apenas o seu olfato e a sua audição são um pouco mais evoluídos, o resto dos outros sentidos são iguais ao do ser humano. Os gorilas são 4 a 9 vezes mais fortes do que o ser humano comum. Facilmente conseguem dobrar barras de ferro e derrubar bananeiras com as próprias mãos. Eles podem chegar a pesar entre 150 a 250 kg, e ainda assim são capazes de subir as árvores e mudar de galho em galho, o que demonstra a incrível força que tem nos braços. Pesquisas mostrarão que um gorila pode levantar até 27 vezes seu peso corporal total. A força de agarrar do gorila é tão potente que poderia facilmente esmagar um crocodilo. São capazes de derrubar pessoas adultas apenas balançando os braços. Um gorila macho de 418 libras/190 quilos conseguiu fazer pull-ups extremos com bastante facilidade. Eles demonstraram serem capazes de arrancar bananeiras, levantar troncos e arrastar seres humanos sem nenhuma dificuldade. E gorilas de costas prateadas são mais fortes do que 20 humanos adultos combinados. Estima-se que um gorila poderia levantar 818 kg. No entanto, sua força é usada principalmente para puxar. Acredita-se que o soco de um gorila é forte o suficiente para quebrar o crânio de seres humanos com uma pancada do seu braço, que é entre 1.300 a 2.700 libras de força. A massa muscular dos gorilas é quase 4 vezes maior do que seres humanos. Um gorila adolescente com cerca de 11 a 12 anos de idade foi capaz de realizar um esmagamento com força suficiente para fraturar o vidro protetor de seu recinto, e os vidros reforçados utilizados em zoológicos são duráveis o suficiente para suportar ataques de leões sem problemas. Embora esse incidente se deva a questões ambientais e o fato de mais de um gorila ter atacado o vidro antes, não importando se o vidro protetor do gorila fosse mais fino. E a força de um gorila pode ser ainda maior se levarmos em consideração a força da sua mordida, que é de 1.300 psi, que tem o dobro da força de mordida de um leão, servindo para mastigar plantas mais duras, como as de bambu, nozes e sementes. Os gorilas podem correr a mais de 25 milhas por hora, que corresponde a 40 km por hora. Eles geralmente lutam pelo domínio, embora essas lutas quase sempre sejam resolvidas com intimidação. Os gorilas ficam completamente bem depois de se atirarem a toda velocidade em objetos duros. Possuem a pele e o crânio mais grosso que o dos seres humanos. E os seus ossos são em média 3 vezes mais grossos, mais pesados e ridiculamente calcificados em comparação com o osso humano padrão. Os gorilas são superiores aos seres humanos em vários quesitos físicos, e isso inclui o seu vigor, que é sobre-humano. Eles não podem se comunicar verbalmente, mas podem ser treinados para aprender linguagem não verbal. Alguns jogam pedras para fazer cair frutas, e alguns podem até usar troncos de árvores para resolver problemas como fazer uma ponte. Eles geralmente não usam equipamentos, mas são capazes de usar ferramentas para suas necessidades, como pedras e troncos.
Os gorilas são um pouco pacifistas. Eles geralmente fogem durante os confrontos e só lutam quando estão encurralados, e também são incapazes de nadar. Agora que terminei de falar sobre o gorila, é a vez do leão. O leão é considerado como o rei da selva e é provavelmente um dos animais mais reconhecidos para os seres humanos. Sendo uma das maiores espécies de felinos do mundo, os leões atualmente são encontrados na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor, armas naturais, via garras e dentes, e sentidos aprimorados, isso inclui audição, olfato e visão. Eles podem ver muito bem no escuro e são capazes de ouvir ruídos a 1 milha de distância. As leoas podem facilmente matar guepardos, leopardos, gazelas, cavalos ou vacas e dominar e matar qualquer humano. Os leões machos são muito mais fortes que as leoas, sendo capazes de dominá-las e até matá-las facilmente. Um par de leões Tsavo, mais conhecidos como os comedores de homens de Tsavo, massacraram mais de 135 pessoas antes de serem mortos. Conseguem derrubar girafas, hipopótamos e até elefantes bebês. Os leões europeus costumavam dominar os ursos marrons europeus e eram capazes de derrubar auroques sozinhos. Os leões podem facilmente gerar mais de 30 mil joules com seus táctiles de baixo custo, sendo comparável aos dos tigres. Eles também possuem uma força de mordida bastante fraca de 650 psi em comparação com seus parentes, mas ainda podem causar danos perfurantes, devido à área de superfície relativa pequena de seus dentes. Conseguem jogar outros leões facilmente, derrubar animais maiores que eles, como o búfalo do cabo, que pode pesar mais de 500 quilos, e arrastam zebras que também podem pesar centenas de quilos. Um leão macho foi capaz de arrastar uma carcaça de gnus e um crocodilo fora da água, e uma leoa facilmente venceu de vários fisiculturistas humanos masculinos de uma só vez em um cabo de guerra onde os humanos também tinham uma vantagem de alavanca. E um leão instantaneamente matou uma mulher com um golpe de pata. Os golpes de um leão podem facilmente quebrar pescoços de grandes animais e esmagar ossos. Os leões podem correr até 50 milhas por hora, que corresponde a 80,5 km por hora, e são capazes de alcançar animais como a zebra, búfalos e impalas. Os leões podem sobreviver sendo chifrados e atacados por hipopótamos, búfalos, girafas e ataques de outros leões. E sabe-se que sobrevivem ao serem atingidos por rifles de alto calibre e golpes de lanças. Eles podem caçar e lutar mesmo com ferimentos extenuantes, como mandíbula quebrada ou crânio fraturado, e ser empalado ou chifrado por chifres. E os leões machos podem lutar por um longo tempo. A sua inteligência é alta para um animal. Eles vivem em grupos complexos com papéis relativamente complexos e podem até se lembrar de humanos que não os veem há anos desde a juventude. Eles não utilizam nenhum equipamento. Leões não apresentam nenhuma fraqueza notável, exceto que a juba de um leão macho os impede de esfriar para que possam morrer de insolação. Na minha opinião, seria uma batalha equilibrada, mas o vencedor seria o leão, por conta dele ser superior em velocidade e em vigor. Porém não seria uma batalha fácil, pois a mordida de um gorila poderia ser fatal. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.